Daremos continuidade ao programa do seminário, mas antes eu gostaria de chamar a diretora adjunta e coordenadora deste evento, Ana Cristina Batista. Queria agradecer a presença de todos, o pessoal também está nos assistindo aqui pelo canal do YouTube. E só para contribuir, nós tivemos uma pequena parada, porque nós tínhamos alguns convidados que não puderam comparecer, porque estão presentes em outros eventos. E hoje aqui como figura de coordenadora, mas eu quero também informar que esse é um evento feito a muitas mãos. Então, eu só estou na figura, mas tenho que agradecer muito à divisão de pesquisa, a todas que compõem essa divisão, por ter construído esse evento aqui, o nosso quarto CERET, né? E o primeiro a ser feito de forma híbrida. Muito obrigada. Vamos dar início à primeira conferência do dia de hoje, Saúde Única. A palestrante será a convidada Joyce Mendes, e chamamos para conduzir a conferência de abertura Thales Presler, especialista em saúde, neurocirurgia na Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, doutor em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom dia a todos presentes e a todos que acompanham o evento online. Então, para a nossa conferência de saúde, sobre saúde única, eu convido a nossa conferencista, a doutora Joyce Mendes, ela é médica, doutora em saúde pública, epidemiologista, pesquisadora na Fundação Oswaldo Cruz e secretária executiva da Rede Saúde Única do Rio Grande do Sul. Obrigada. Bom dia a todos, eu agradeço o convite. Eu trouxe duas, como um período longo, estamos aí em um período longo, eu trouxe duas apresentações. Uma apresentação que eu vou falar um pouco da Rede Saúde, como ela se constituiu no Rio Grande do Sul e por que se constituiu, e uma outra que eu trouxe falando mais de saúde única e de a saúde única no desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Então, acho que é um bom debate, muito atual. Aconteceu aqui tem 6 meses, está acontecendo na Espanha agora, em Valência, com uma proporção devastadora. E esse é o futuro comum que temos. Né? Sabemos que virá, não sabemos quando e onde. Né? E como será? Temos a seca, temos a fogo no centro-oeste, temos as chuvas aqui. A gente como brincado um pouco dizendo assim, será que a gente consegue levar um pouco da chuva daqui lá para o centro-oeste e para a região norte? Então, eu vou voltar à minha inserção na minha instituição. Eu sou pesquisadora da Fiocruz há quase 40 anos. Né? Eu sou epidemiologista, fiz toda a minha pós-graduação em saúde pública e epidemiologia, sobretudo epidemiologia aplicada aos sistemas de saúde, tomadas de decisão, então essa é a minha área. Eu sempre trabalhei com desigualdade de acesso ao sistema de saúde. Então, eu acho que vir trabalhar na saúde única foi um momento que aconteceu na minha trajetória profissional. Vou resumir muito rapidamente. Havia uma demanda do Rio Grande do Sul para se constituir uma unidade da Fiocruz aqui, depois de muitas conversas. Foi em 2012, 2013. A equipe de alto nível, nomeada naquela época pelo governador Santo Genro, chega à conclusão de que o melhor arranjo institucional seria uma rede. E uma rede por causa das características do Estado, né, o acúmulo de
cérebros que existem nesse estado, então esse estado tem um potencial no campo da ciência e tecnologia enorme, são muitos doutores, pós-doutores, parques tecnológicos, INCTs, então, assim, o melhoramento institucional seria um processo cooperativo entre a Fiocruz e as instituições da USP, mais do que um condomínio, vamos dizer assim, um condomínio Fiocruz, tendo em vista toda a capacidade instalada, os recursos que o Estado do Rio Grande do Sul tem. Eu costumo brincar, o que faltava era o castelo da Fiocruz, que a gente não pode sair empurrando pelo Brasil, mas que eu brinco sempre, porque eu digo assim, todo mundo quer o castelo, puxa mais seu, né? Mas assim, é um símbolo nacional, o castelinho. E aí foi decidido por essa comissão, na época do gabinete do governador, que o melhoramento seria uma rede, isso se constitui como uma inovação-gestão. Né? A Fiocruz pode operar, ela pode cooperar, ela pode operar, ela não precisa estar condominialmente instalada aqui, mas muito mais participando dos processos no campo da ciência, tecnologia e inovação no Rio Grande do Sul como parceira. Então, quer dizer, toda essa parceria com o Rio Grande do Sul, para nós, na Fiocruz, torna-se um caso de inovação e gestão super importante, ainda mais com toda a carga que nós temos hoje do home office. Né? Cada vez mais o trabalho remoto, ele ganha um espaço muito importante nos processos de trabalho, e mostrando que realmente é viável trabalhar dessa forma e mostra que é viável cooperar também dessa forma. Bom, porque saúde única, isso também foi toda uma discussão por conta das características do bioma Pampa e, sobretudo, por conta do Rio Grande do Sul ser rota migratória de várias espécies de aves, né? Toda essa região aqui do Guaíba, das ilhas, é rota de ave migratória, então se constituiu, e depois a gente viu o que aconteceu com a Covid, e a influenza está aí também para nos ensinar muitas coisas, né? Sobretudo quando a gente fala do transbordamento de espécies, né? Então, a experiência gaúcha já saiu na frente há mais de 10 anos atrás, quando ninguém falava de saúde única. A rede se constitui como uma rede de saúde humana, animal, naquela época ecossistema, agora ela é ambiental, e a gente está incorporando o eixo vegetal. Né? Então, o ambiente ele não dá conta de todo o processo, o eixo vegetal, mas, na realidade, seriam 3 eixos com esse ambiente. Daqui a pouco eu falo muito alto, mas eu tenho que fazer para a gravação, né? Pois é, eu tenho um problema danado com o microfone, porque daqui a pouco o microfone pula, nem que toca, porque eu começo a gesticular e pronto, e o microfone começa a pular. Então, nos constituímos como uma rede. Eu chamo de saúde única, porque acho que é muito mais simples, todo mundo entende, apesar desse nome ter mudado, né? O Ministério adotou a tradução mais para o espanhol, e passou de saúde única para uma só saúde, e toda a discussão é porque isso poderia criar uma certa confusão com o SUS. Eu não acho que crie confusão nenhuma com o SUS, na minha opinião, mas eu acho pelo contrário, a saúde única, ela não compete com o SUS, ela reforma o SUS. Eu acho que ela vem para resgatar vários processos muito difíceis de trabalho, e quem está na saúde pública, como eu estou há 4 décadas, nós sabemos a dificuldade que é implementações intersetoriais, interdisciplinares, implementações programáticas com vários atores, nós sabemos a dificuldade que tem isso. Eu vejo que nessa encadernação eu não vou ver, eu tenho que voltar para uma próxima encadernação para eu poder ver algumas coisas que eu passei a vida, e lá no início da minha carreira, passei a vida lutando para que aquilo se modificasse. Eu acho que a saúde única ela não compete com o SUS, pelo contrário, ela precisa ser apropriada, o termo precisa ser apropriado,
por todos, porque ninguém sabe o que é saúde única, os prefeitos não sabem o que é saúde única, os profissionais de saúde não sabem o que é saúde única, os alunos não sabem o que é saúde única, os profissionais de saúde não sabem o que é saúde única, e não há nenhum problema nisso, a gente está aqui para começar a falar de saúde única e tornar o termo um termo apropriado. Depois, como vamos construir os processos de trabalho, esse é um outro desafio. O desafio à parte também não está dado. Então, imaginar que a gente definiu, consensuou que a saúde única, que está tudo pronto, não, está tudo por começar. E tem momentos que a gente não sabe nem por onde vai começar ou como nós vamos caminhar. Então, tem que reconhecer essa limitação e essa dificuldade para poder começar a trabalhar, senão a gente não consegue. Então, a popularização do tema, digamos assim, ela é hoje fundamental. As pessoas precisam entender, apesar da gente continuar não se reconhecendo naquilo que é a nossa operação conjunta para um futuro conjunto, né? Então, quem trabalha com saúde animal aqui não reconhecer uma palavra forte, não é bom falar isso, mas eu acho que quem trabalha com saúde animal, ela não se apropria daquilo que é o campo da saúde humana e vice-versa, ou quando se vai para a saúde ambiental, da mesma forma. Nós falamos da saúde humana, eu cada dia me confronto com o tamanho da minha ignorância naquilo que se reconhece as áreas de atuação dos meus colegas que não são da saúde humana e vice-versa, né? Então, mesmo se nós tomássemos nós doenças infecciosas, e quando a gente pensa em saúde humana, animal e ambiental, a gente pensava que doença infecciosa não é só doença infecciosa, né? Se a gente pensar que hoje a Embrapa, na criação do seu comitê de saúde única, elegeu como tema transversal a ser trabalhado, por exemplo, a segurança alimentar. Então, segurança alimentar é um tema de saúde única, não tem bichinho, tá certo? Nós não vamos caçar ninguém, mas a gente tem um trabalho árduo para implementar, que é garantir a segurança alimentar do planeta, né? E isso tem vários eixos para se trabalhar. Então, acho que a Embrapa foi muito feliz quando escolheu esse eixo para trabalhar transversalmente o tema, tá? Bom, eu trouxe um vídeo que eu vou contar um pouco dessa história, eu vou deixar o vídeo correr, eu acho que ele vai contar um pouco da história da rede, eu já contei esse início, hoje nós vamos ter uma equipe de 8 pessoas trabalhando nessa rede, eu sou a secretária executiva, a secretaria executiva da Fiocruz, todos os outros colegas que trabalham na rede são gaúchos, né? E conhecem bem o sistema gaúcho. E nós temos alguns eixos de trabalho, que eu vou citar porque o vídeo não está, nós hoje trabalhamos com os eixos do primeiro eixo, que é a educação, né? Nós entendemos que precisamos trabalhar com a educação, popularizar o tema, mas não é só popularizar o tema, mas também formar pessoas. E dentro desse eixo de curricularização, nós temos, e aí é um trabalho árduo de convencimento das carreiras. A gente já começa a saber quais são as carreiras que deveriam na graduação, que deveríamos falar de saúde única. E a gente vai estudando para ter quase tudo, mesmo as humanas, que naturalmente nós não identificaríamos como carreiras afins, né? Mas cada vez mais tem especialidades dentro das humanas que trabalham com, por exemplo, o campo ambiental. Eu, por exemplo, eu poderia se falar do direito. O direito tem o Ministério Público, tem um grupo que trabalha só com o ambiente, né? E por aí vai. E também tem grupo especializado em só as questões de saúde, e por aí vai, tá? Então, nós estamos nesse momento discutindo isso, e a proposta que nós temos é garantir ou mobilizar os atores, porque nós não somos mandatários para isso, mas pelo menos levar uma documentação a vários setores sobre a introdução do conceito de saúde única, né, sobre a popularização da saúde única em várias
áreas, inclui graduação e pós-graduação. O segundo eixo, nós tivemos uma reunião semana passada na secretaria e nós vamos participar do Saúde nas Escolas. Tem dois temas importantes, que é clima, né, e saúde ambiental. E bom, tem todo um eixo para ser aberto, com temas, com gravações, com trabalho com os alunos, para falar de saúde única. Temos um eixo de pesquisa, nós fizemos um edital há 2 anos atrás, FAPERGS e Fiocruz. Foram contempladas 12 pesquisas no Rio Grande do Sul, parceria Rio Grande do Sul, pesquisadores da Fiocruz, e foram selecionadas 12 pesquisas, dentre as quais 6 possuem o tema de resistência antimicrobiana. Não, 6 não, 5. 5 resistência antimicrobiana, que é um tema absolutamente atual, que é o carro-chefe do Ministério da Agricultura, do MAPA. MAPA hoje, o carro-chefe de trabalho do MAPA, no campo da saúde única, é resistência antimicrobiana. Tem um eixo de saúde nas fronteiras. Esse a gente está um pouco sem avançar muito, porque nós entendemos que não dá para falar saúde única se não trabalhar na fronteira, né? Os muros existem, os controles existem na fronteira, mas os animais não apresentam carteira de identidade para circular de lá para cá. Nem o mosquito apresenta sua identidade, passada a fronteira, nem o javalis e nem vai por aí sucessivamente. Então, Nem a comida. eu só estou falando disso, eu sei que tem muitas outras coisas que vão passando. Mas, assim, na realidade, esse é um tema bastante forte, entendendo que exige relações internacionais, então isso precisa de mandato, e mandato para isso é o Ministério do próprio Governo do Estado do Rio Grande do Sul, quer dizer, você não pode chamar alguém da Argentina se não há anuência do governo do Estado, porque passa a ser uma ação internacional, né? Importantíssimo, porque no momento de urgência climática ou de tragédia climática, não são as praças que vão nos separar, certo? Não são os controles policiais que vão nos separar. Então, eu penso que esse é um tema ainda muito inexpressivo nesse processo, mas que é absolutamente estratégico. A gente precisa começar a pensar de que esses muros precisam ser colocados de outra forma, porque vivemos numa realidade comum e que vamos ter que dar conta disso, né? Depois temos um eixo de... Fernanda, ajuda aí. Governança. A governança é como nós nos organizamos, nós temos uma secretaria executiva, eu sou secretária nomeada pela presidência da Fiocruz, tem vários assessores, e tem um comitê gestor que tem uma representação da instituição que aderiu aderiu à rede. Signatária, não gosto de aderir, não estou encontrando outra melhor. São parceiros. São parceiros. Então, são 19 instituições, 4 secretarias de Estado, todas as universidades federais, 4 universidades não federais, incluindo a PUC, e a Unicinos, por exemplo, o FEVAL e Cruz Alta, né? E 4 secretarias de Estado, SEMA, SICT, SES e SEAP. Então, são as 4 secretarias de Estado. Eu estou aqui nesse momento, assim, eu preciso atuar no sentido de trazer a Secretaria de Educação, porque ela é importantíssima, né? Temos a FAMURS, que faz parte da rede, e o COSENTES. Acho que eu não esqueci ninguém. E temos a Embrapa agora. Embrapa, esqueci do Embrapa. Embrapa entrou 1 ano e meio. E agora, para a tragédia do Rio Grande do Sul, nós fizemos um plano de trabalho, ela assinou um acordo específico com a Fiocruz. Não está, desligou, né? Sim. Fizemos um acordo específico, ela fez um acordo específico com a Fiocruz.
Você quer que pare? Fizemos um acordo, a Embrapa fez um acordo específico com a Fiocruz, e por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós assinamos um acordo com eles, e eles, nesses 5 meses, nós montamos um plano de ação Embrapa Fiocruz, e a Embrapa montou um plano que é Recupera Rural Rio Grande do Sul, que envolve toda a Embrapa Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, porque são 8 unidades, pegando os 3 estados, são 8 unidades da Embrapa nesses 2 estados. E eles vão começar a implantar, tem uma linha de recursos para eles implantarem, porque aí, claro, tem toda uma missão de recuperação do solo, por exemplo, né? E a situação é muito grave em alguns pontos do estado, não tem mais solo, tem pedra, mas não tem mais solo. Então, a missão deles uma das missões é essa, agora toda, um conjunto de ações na pecuária, e sobretudo na pecuária familiar, por exemplo, que é muito grande, que a gente sabe que tem, mas a gente acaba esquecendo de contemplar nas ações que vão ser contempladas, e, na minha opinião, é um risco muito grande. Né? O risco é o pequeno produtor, que tem lá 2, 3 vacas, 5, 6 porcos, as suas galinhas, e o gato, o cachorro, ele e a família vivendo nesse ecossistema. E o risco disso é extremamente elevado, a gente sabe disso, né? Que a gente quase não fala. Né? A gente imagina sempre as grandes questões, né? Mas a gente esquece e que a grande maioria é o pequeno produtor, é a agricultura familiar, é a pecuária familiar. Né? Bom, então eu vou deixar vocês com o vídeo, e aí depois, se vocês quiserem perguntar, vão perguntando, eu acho legal a gente interagir à medida que eu vou falando. Eu vou deixar o vídeo rolar. Eu vou ter que passar? Preciso passar? Não, poxa. Bom, eu vou sair daqui. Deixa eu sair daqui. Bom, então essa é a rede, nós temos uma linha do tempo. Ah, não, vocês querem que eu fale aqui. Então, tem uma linha do tempo, desde 2014, quando foi o primeiro acordo de governo. Abril, acho que foi o Dia Mundial da Saúde, foi o dia 2014, abril de 2014, foi assinado o acordo lá no Palácio Piratini, a Universidade Vieira, a Piscina Vieira, todos assinaram o acordo. Então, nós temos aí uma década, esse ano fizemos uma década de existência da rede. Bom, um elemento importante vale ressaltar, que foi a entrada do COSENS em 2018, com a nossa participação no Congresso do COSENS, que foi em abril de 2018, em Bento Gonçalves, cujo tema já foi Uma Só Saúde. O tema do Congresso foi Uma Só Saúde, e essa foi uma virada muito importante. Né? 2018 também foi lançamento digital. Vocês podem perguntar assim, foi fácil? Não, muito difícil. Muito difícil. É um trabalho de resiliência, de bater na porta das pessoas, e olha, tem isso assim, vamos fazer um edital conjunto, é possível fazer, é possível buscarmos esse recurso, esse financiamento, porque a gente sempre para por isso, quem é da saúde pública sabe, já trabalha com não. Já começa a pensar em trabalhar, e não é o comum. Se a gente se conforma com não, a gente fica naquele processo, eu não posso fazer porque eu não posso, porque eu não tenho, porque eu não sei o quê, e tudo é o não. Né? Então, nós ficamos como aquelas pessoas acuadas, que não executam nada, no estado de sofrimento enorme, porque não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. E se a gente não cuidar, tem um muro das vantagens. Então, precisa romper isso. Eu não acho que eu vou tocar no assunto do financiamento, eu estou no grupo interministerial para estar montando um grupo plano para o Brasil,
E é uma dos temas que saiu na semana passada foi assim, financiamento temos que buscar. Tem muito dinheiro. Eu acho que tem muito dinheiro. O que não tem é um pensamento de trabalho conjunto. Porque tem dinheiro para pesquisa, como que não tem dinheiro para pesquisa? As secretarias têm dinheiro para pesquisa, tem dinheiro que entra para fazer pesquisa. A minha instituição é uma instituição de pesquisa, a Embrapa é uma instituição de pesquisa. Então, tem dinheiro. O Ministério tem dinheiro no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Agricultura, no Ministério da Saúde, tem dinheiro. O problema é como é que a gente senta e organiza isso, e faz um trabalho conjunto. Porque se eu ficar esperando que a saúde única vai ter um dinheiro carimbado, eu não quero dinheiro carimbado para a saúde única, mas um problema. Quem trabalha com dinheiro carimbado sabe o problema que tem para execução. Entendeu? Então, assim, é uma distorção achar que eu vou ter que carimbar alguma coisa para que as coisas aconteçam. Já é uma distorção, na minha opinião. Segundo, uso de recursos mútuos. O tempo do eu sozinho acabou. Não temos mais tempo do eu sozinho. O meu laboratório, o meu carro, o meu não sei o quê, isso acabou. Não temos mais tempo. O mundo não vai mais nessa direção. O mundo vai exatamente no compartilhamento, na cooperação, ou a gente vai para esse lado. Não tem jeito. É a frase que eu mais ouvi esses últimos tempos, é assim, o planeta vai sobreviver. Já passou por N situações, ele vai sobreviver. Quem não vai sobreviver somos nós. O planeta vai sobreviver. De uma forma ou de outra, ele vai sobreviver. Quem não vai sobreviver somos nós. Ou a gente muda de mentalidade, ou então vai ficar cada vez mais difícil. Né? Então, acho que são palavras muito difíceis. Por exemplo, compartilhamento. Compartilhamento, quase um palavrão, quando a gente pensa que a informação que está com um tem que ser compartilhada com o outro, e quando você coloca isso na fronteira, isso mais complica. Né? Então, a gente precisa quebrar isso. Eu tenho um amigo que dizia assim, quando caiu o muro de Berlim, a gente abateu o muro de Berlim. O problema é que tem que abater os muros que estão na cabeça das pessoas. A gente precisa arrebentar com os muros que estão aqui. É uma outra forma de operar, é uma outra forma de estar na vida. Porque se eu achar que eu, para fazer alguma coisa em saúde única, eu preciso de um dinheiro carimbado, eu não vou fazer nada porque esse dinheiro carimbado não vem. E para mim é uma distorção. A outra coisa que eu escuto muito também é precisamos de uma direção ou criar uma estrutura administrativa para operar a saúde única. Não, a gente não precisa. Esse é o maior erro que pode acontecer, é criarmos uma estrutura, uma coordenação, uma direção de saúde única, onde quer que seja. Saúde única é sentar todo mundo para pensar ação programática. Não é? Eu não tenho que criar um diretor de saúde única para que as coisas aconteçam. Isso é um erro. Um erro no ministério, no nível local, no nível estadual, no nível municipal. Isso é um erro. Isso é feito para o outro que não está nessa direção dizer: isso não é comigo, é com ele. Né? Isso não é problema meu. Quem vai executar é o fulano, que é o diretor. Ele está empoderado para isso. Eu acho que a gente não pode pensar que para atuar em saúde única, a gente precisa de um diretor, de uma diretora, ou de um coordenador, do que lá que for. A gente precisa sentar com os colegas e pensar conjuntamente para atuar, que não é fácil. Quer ver um desafio? Bota todo mundo para fazer vigilância integrada. Tenta. Chama o pessoal da saúde, o pessoal da SEAP e o pessoal da ciência, agora nós vamos fazer ação integrada em vigilância. Vocês vão perguntar se está pronto? Não está pronto. Ninguém sabe como fazer, mas vai ter que sentar e construir esse processo. Isso não está pronto. Não tem norma, não tem protocolo, não tem nada disso. Mas não faltam normas em cada uma das áreas. A SEAP está cheia, a SEMA está cheia, a saúde está cheia, mas a gente não trabalha conjuntamente, tá? Pode seguir. Bom, acho que eu já falei disso, né? Isso é a governança. Bom, essas são as principais ações. Já falei da curricularização. Nós estamos organizando um curso para
saúde única, né, um curso de especialização em saúde única. Entendemos que o grande problema hoje para nós da saúde única é a governança. É um problema importante de governança, claro, porque isso é no nível local, e a gente gosta muito de falar no território, porque o território, nós temos muitos territórios. Os territórios são diferentes. O território no bioma cerrado não é o território do bioma pampa. O território aqui no Rio Grande do Sul, no bioma pampa, não é diferente do território que está no norte, na Mata Atlântica, no bioma da Mata Atlântica. Então, assim, eu acho que essas são as questões. Nós só vamos dar conta da saúde única quando a gente entender essa dinâmica no território. E quem vai ter que entender no território é um pouco quem está nesse espaço que eu falei, onde está a vaca, o porco, a galinha, os meus cachorros, o gato, a minha família, o meu vizinho, essas pessoas precisam entender que esse ecossistema que eu tenho ali, nesse território, os problemas que eu tenho ali, os riscos que eu tenho ali. Enquanto essas pessoas não entenderem, falarem sobre isso, nós não vamos avançar em saúde única. Porque senão nós vamos continuar nas nossas caixinhas e no nosso, como eu digo, na nossa zona de conforto. E Via Viária tem. Exatamente. Os Estados Unidos já tem casos em portos. E vem descendo, né? A gripe aviária, ela vem descendo, eu não tenho esse material, mas tem um mapa que mostra que vem descendo até que chegou aqui os mamíferos e vai mostrando no tempo como é que ela vai descendo do Canadá, do hemisfério sul. Né? Então, isso é uma coisa importante, colega. Posso. Bom, isso aqui são ações que foram criadas diante da tragédia. Primeiro, a comunicação é importante, e nesse campo tem a comunicação de risco. Isso precisa ser trabalhado. E quanto mais complexificada, mais importante. Né? Eu não posso entender que é risco, eu não posso entender o risco só por eu falando do lugar da saúde, esse risco é muito mais complexo. E a comunicação de crise foi na época das enchentes, tinha muita fake news. E as universidades, o setor de comunicação das universidades, eles se juntaram e criaram comunicação em rede, comunicação de crise em rede. E aí estavam todas as universidades federais, a rede estava junto, foi uma ação que começou a ser implementada pela UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, São Paulo. Depois entrou a ABC, a Universidade do ABC, entrou a UF, no Rio de Janeiro, e na época foram feitos 29 podcasts diários sobre atualizando os dados da Defesa Civil, atualizando várias informações, foram convidados vários colegas, pesquisadores, falando sobre temas, né, do que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, essa foi a comunicação em rede, né, no setor de comunicação das universidades. E o segundo eixo, Santa Maria criou comunicação de crise, que na realidade são textos que são encomendados e ficam arquivados em Santa Maria, na UFSM, sobre o problema da crise climática, né? Eu acho até que em algum momento esse grupo vai ter que ampliar, não dá só para falar das enchentes no Rio Grande do Sul, porque fazer um observatório de clima é muito mais do que falar só das enchentes do Rio Grande do Sul. Então é assim que está funcionando. Agora nós temos todo um trabalho de desenvolver as ações de comunicação com a Embrapa. E quem vai falar de outras questões específicas não somos nós. Quem vai falar uma série de problemas, por exemplo, que aconteceu, né, na enchente, os rebanhos, a mistura dos rebanhos, por exemplo. Você tinha rebanhos que estavam livres
de doenças certificadas e rebanhos que não estavam. No momento das enchentes, esses rebanhos se misturaram. E aí você começa a ter problema, por exemplo, com leite. Né? Possibilidade de contaminação, por exemplo, por celulose, por exemplo. Então, assim, a certificação, o trabalho de certificação, ele, em algum momento, ele se perdeu, porque você tem que fazer tudo de novo. A mistura, né? Os rebanhos certificados e os não certificados, e como isso aconteceu. Eu acho que tem situações, depois vou falar na outra apresentação, que eu acho assim, uma reflexão, eu venho refletindo assim, tudo o que aconteceu e a capacidade de resposta das sociedades, das instituições, mas eu fico sempre pensando assim, o que foi que a gente não fez, ou que a gente não pensou e que a gente precisa pensar daqui para frente. Mas eu vou fazer essa conversa lá na frente, tá? Então, nós vamos continuar com esse eixo da comunicação em rede e a comunicação de crise, porque a crise, esse é o grande desafio, quem é criminologista entende bem isso, né? Que é a predição. Aquilo que eu imagino, eu tenho toda uma situação que está ocorrendo num determinado espaço e que eu sei que ele está pronto para instalar um problema, né? E eu acho que a gente trabalha pouco. Cada vez mais a gente precisa de instrumentos. Quem conhece aqui o Sigel? Não? Você conhece o Sigel? Não. Você quer falar um pouquinho para eles? O que é? Não? Então, o Sigel é uma plataforma. Uma colega da Fiocruz, que é a Marcia Estava, é coordenadora dessa plataforma. Ela trabalha, em princípio, ela foi criada para trabalhar com febre amarela e coletar dados, por exemplo, de eventos sentinela. Por exemplo, que você comunica com uma plataforma, qualquer pessoa pode fotografar. Você está passeando, você encontra um macaco morto. Você fotografa, envia para essa plataforma que aciona laboratório, vigilância nos estados, e que você vai fazer o diagnóstico do que está acontecendo até a coleta do animal para necrópsia e para identificação da causa da morte daquele animal. Essa plataforma está trabalhando cada vez mais com ampliação disso, né, de outros animais, outras situações de risco, para significar risco. E nós nem falamos com a gente está com um programa da semana passada, e uma das questões que a gente falava assim, bom, mas imagina se isso pudesse fazer, por exemplo, com a questão territorial. Você imagina que você tem uma plataforma e você descreve o ambiente nessa plataforma. Você encontrou um bicho morto e você tem espaço nessa plataforma para descrever o ambiente onde você viu o animal morto. Agora, você imagina se você usa uma plataforma dessa para fazer cartografia, na qual você começa a identificar os pontos de risco e as situações de vulnerabilidade que você joga numa plataforma. E você joga nessa plataforma na qual você não tem só a questão animal, você pode ter a questão vegetal e você pode ter a questão, outras questões, né, de vulnerabilidade. Mas daí tem a plataforma de comunicação e saúde que a Fiocruz de Brasília faz com o Jorge Barreto, né? Sim. E apoia nessa aí para pegar as informações para jogar lá na UFRJ. Isso. Mas o que essas teorias, mas a gente podia ter tudo isso numa plataforma única, em que você pudesse começar a mapear áreas de risco, classificar essas áreas de risco e você pensar nas intervenções possíveis antes que a tragédia aconteça. Eu não sou boa em geomorfologia, mas quem está estudando isso, eu sei que a UFRJ está estudando, eu sei que a Embrapa está estudando, que o mapeamento que eles fizeram já mostra que aquela região do Vale do Taquari tem vários pontos, por exemplo, de escoamento de água, e o que aconteceu tem a ver com a questão geomorfológica, mais do que isso, do que qualquer outra coisa. Então, assim, o que não deveria ter são as unidades de saúde construídas onde foram, ou as casas onde foram. Então, tem toda uma discussão que precisa ser levada. Bom, pode ser. A população não se distribui onde a gente quer que eles Eu sei, mas também não dá. Eu concordo com você. A urgência das pessoas não é assim como a gente quer. Mas a gente percebe que uma situação de catástrofe, a situação será muito mais grave do que for. A gente sabe disso. A ocupação de Niterói na Encosta do Morro. É isso aí. Ou em cima do chão, aqui no... Sim. A próxima. Pode seguir. John, só
corroborar com a resposta do observatório, né? O observatório, quem perguntou lá, Oi? Os vídeos dão volta, só não botaram a seta de voltar. ele tá A apresentação só vai, ela não volta. Ele vai além de ser um repositório de informações sobre comunicação de crise, eles também mapearam, junto com as universidades, tudo que as universidades estão executando em comunicação de crise, né? Então, ele vai para além do repositório de tudo que está escrito, desde artigos, produções científicas, também como ações dessas universidades no território, seja por projeto de extensão, projeto de pesquisa, né? Então, a intenção desse observatório é se tornar mais dinâmico, mais vivo e se aproximar do território, né? Então, é bem interessante, ele está no site da Grátis e ele também, o pessoal, ele é bem aberto assim, para a cooperação. Se tiver interesse, pode entrar em contato com a rede, né, através do nosso colega Gustavo, que coordena a comunicação pela rede. E a gente pode fazer essa ponte aí para vocês conhecerem um pouco melhor essa dinâmica do observatório. Ah, obrigada. É que eu fiquei justamente pensando nisso, né? Como é esse observatório que poderia também auxiliar, né? Enfim, todos os setores que estão relacionados com políticas públicas, né? Mas tem a rede, dentro da rede tem o PIE, que é a Política de Informação por Evidência, que capitaneia todos eles, e o Observatório contribui, a Universidade de Santa Maria contribui com esse PIE também. É capitaneado também pela Fiocruz e fica em Brasília a sede. E a ideia era criar um mega sistema, como foi planejado o Cis Fronteira, que não deu certo, mas a ideia é essa, bem que tu quer. A gente não vai ver pronto, mas a gente pode ajudar a construir. Eles aceitam colaboração. E eu acho que esses são de levar o conhecimento, que várias pessoas estão discutindo, escrevendo, né, cientificamente vai descobrindo, e conseguir deixar ali disponível para as pessoas terem acesso, né? Inclusive pensar, né, em ações e finais, planejamento no seu território, no seu cotidiano de trabalho. Podemos ir lá. Bom, nós temos ali o simpósio que ocorreu ano passado, eu não sei se vocês participaram. O primeiro simpósio de saúde única do Estado do Rio Grande do Sul. Para falar de... Foi o primeiro simpósio de saúde do Rio Grande do Sul. Nós começamos já a discutir o primeiro congresso latino-americano de saúde única, o segundo congresso. O primeiro foi na Colômbia, no ano passado, e houve uma proposta de uma colega da UFSC, que foi ao congresso, trouxe a proposta de ser realizada aqui no Rio Grande do Sul, no ano que vem, em novembro, o segundo Congresso Latino-Americano de Saúde Única. Então, já começamos as primeiras conversas sobre a preparação desse congresso no ano que vem. O povo do Brasil vai ficar no Rio Grande do Sul, porque fez o primeiro simpósio. Agora faz o segundo Congresso Latino-Americano de Saúde Única de novo, em Porto Alegre, vai ser uma sumeira danada. Mas vamos em frente. Pelo teclado, você não consegue voltar. Que eu consegui. Esse é o simpósio. Não tem o vídeo, né, de saúde única. É o próximo. Esse é o vídeo que a OPAS preparou com a rede.
Pronto. Acho que está acabando já, né? Já falei dos projetos de pesquisa. A única coisa que eu queria colocar, complementar, é o seguinte: quem tiver interesse em ter o relatório, a gente pode passar. O relatório, ele está construído da seguinte maneira: todas as mesas foram gravadas, tem um link no relatório. Então, se você clica o link, você assiste a mesa de um ano e meio atrás. Então, ele é feito dessa forma dinâmica. Eu mesmo já assisti, já voltei esse relatório muitas vezes para poder revisitar a fala de vários colegas. Então, se vocês estiverem interessados, a gente pode passar o relatório para vocês, vocês divulgam internamente, porque é um material, inclusive, educativo, com muita... porque foram 40 meses. Então, tem muita gente falando sobre os mais diferentes temas que vocês podem imaginar. Super importante. Eu acho que acabou, né? Bom, eu falei da rede genômica. Esse é um projeto, quer dizer, o nosso papel na rede é fomentar o trabalho comum. E havia uma demanda por conta do resquício da Covid, né? Da estruturação da rede genômica no estado do Rio Grande do Sul, porque o futuro será, com certeza, vigilância genômica. Quer dizer, não será possível pensar em vigilância que não tem componente genômico para trabalhar. E nós, no ano passado, no primeiro semestre, 9 instituições sentaram, em diversos lugares do estado, e prepararam um projeto para ser financiado, que chegou ao ordem de 10 milhões, que é absolutamente nada. 10 milhões não é absolutamente nada para pensar em estruturar a vigilância genômica no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos trabalhando na lógica de buscar emenda parlamentar para esse financiamento. Envolve instituições de vários lugares do estado, que é super importante, né, com todo um fluxo de processo de trabalho, processos e fluxos de trabalho e intercâmbio entre as instituições. Então, vocês poderiam perguntar, voltando ao tema anterior, é difícil? Mas não é impossível. É uma mudança de cultura e de processo de trabalho. Acho que acabou agora, né? Tem os transitos, Acho que eu falei pouco. Eu vou lá para... Bom, essa equipe nossa de trabalho, nós temos, eu diria que 60% do nosso processo de trabalho é virtual. Então, na época da pandemia, nós trabalhamos, eu fiquei 2 anos sem ir para o Rio Grande do Sul, sem poder ir para o Rio Grande do Sul. Nós fizemos projeto, conseguimos fomento com 7 instituições da USP, desenvolvemos os projetos com reuniões semanais. Então, assim, é absolutamente viável, vencer as diferenças e fazer um processo de construção conjunta, tanto no campo da pesquisa como no campo
para o processo de trabalho. Bom, eu acho que agora vamos para outra. Eu trouxe uma outra apresentação que eu não vou voltar à rede, que vocês já conhecem. Eu já apresentei isso em muitas situações e eu vou começar a colocar um pouco como alguém, eu não estava aqui, eu não consegui vir naquele fim de semana, eu estava com a passagem marcada e tive que cancelar, eu não consegui marcar. E foi um dilema para mim, assim, como é que eu chego, e se eu chegava pela FAB, né, para vir oficialmente eu tinha que ter o avião da FAB para descer em Canoas, coisa que eu não consegui, nem a Fiocruz junto com o Ministério, porque tinham outras prioridades para descer em Canoas do que eu, né? E eu tenho um parceiro na rede que eu respeito muito, que é o presidente da FAPEX, que é o Odir, pelo Agostinho. O Odir é um grande parceiro, ele está nessa rede desde o primeiro dia, ele é um grande entusiasta da rede, e é uma pessoa que eu gosto de ouvir, ele tem muito bom senso, eu fiz uma chamada para o comitê gestor de urgência, dizendo como é que a Fiocruz pode ajudar, né? Ele começaram a se constituir os COI, a Fiocruz constituiu o COI, tem os COI que foram constituídos aqui no Rio Grande do Sul, mas a Fiocruz também, junto à presidência, constituiu um COI para ver como é que a Fiocruz podia ajudar. E eu me lembro que, às vezes, essas frases estão em uma ducha, né, em banho de água fria, mas elas são absolutamente educativas. Quando a gente para pensar. Eu hoje me disse assim, nesse momento, o que a Fiocruz pode fazer é ajudar na questão dos exames, dos kits. Isso é o que a Fiocruz pode fazer, porque tem toda uma frente de atuação importantíssima, né? Eu não posso pular isso, eu não vou falar de novo da rede, porque isso aí é só para outras apresentações. Eu não tirei. E ele me disse, a Fiocruz pode atender nisso, nos kits. Então, essa foi uma questão super importante, considerando exatamente o que tem aqui, né? O que o Rio Grande do Sul tem? Tem instituições de ensino e pesquisa, uma força de trabalho poderosa, programas de pós-graduação de qualidade, entendeu? Com muita gente capaz de operar e de fazer o que o Estado precisava naquele momento. Grupos de pesquisa que podiam, atualizados, que podiam colocar processos, por exemplo, que eram importantes para afrontar determinadas situações. Disponibilidade de recursos humanos, porque tem muita gente convidada no Estado, né? Bom, parques tecnológicos, instituições de pesquisa, e realmente uma das coisas, uma das situações que eu mais ouvi sobre aquele momento foi a capacidade das universidades. As universidades abriram as portas, não só receberem, e algumas se transformaram em abrigos, em grandes abrigos, mas, sobretudo, foram acionadas a dar respostas técnicas de alto nível, como também operar e se organizar minimamente para operar o que o Estado precisava. Então, assim, as universidades gaúchas mostraram a toda a sua competência naquele momento, com todo um conjunto de pessoas qualificadas, né? Nós, da Fiocruz, como é que nós trabalhamos construindo? A Fiocruz tem todo um processo de arrecadação, não só financeira. Nós temos um setor da Fiocruz que, nesse momento, se trabalha com a arrecadação, se estrutura para isso. A arrecadação financeira e a arrecadação de bens. Então, por exemplo, aciona a empresa tal de computadores. Então, foram doados computadores. Então, a empresa tal dá 40 computadores e a Fiocruz aloca, em acordo com o governo do Estado, aloca 40 computadores. Aí a outra empresa dá cadeira de roda. Eu quero fazer doação de cadeira de roda. A Fiocruz vai lá, pega as cadeiras de roda e contato. Então, assim, ela atuou nessas situações, mas eu vou colocar uma das coisas que, para mim, é quase que uma questão que ficou ecoando para mim, foram os kits diagnósticos. Porque uma das primeiras demandas que veio foi assim, precisamos de kits de todos os tipos, para tudo. Porque nós perdemos os kits, não tem kits para fazer nenhum teste, porque não só a água invadiu depósitos, né, como
Não, e isso criou um buraco, né, uma dificuldade para poder fazer os testes que se precisava fazer. Eu me lembro que uma das coisas que me impactou muito foi a questão da leptospirose, que foi um dos primeiros kits que pediram, quer dizer, tinha uns kits para muitas coisas, mas o kit da leptospirose ele veio no conjunto de pedidos. E uma das coisas que eu fiquei, parecia até aquela ingênua que chegou ontem de manhã, né, na fila do pão, do tipo assim, não tem kit de leptospirose. Isso impactou muito, muito, porque eu geralmente pergunto assim, mas não tem, como que não tem? Ah, não tem, a gente não produz. Ah, não produz, e por que não produz? Porque não tem procura. É claro? Então, assim, não tem, é absolutamente urgente e necessário, mas não tem, porque não tem procura, então a gente não produz. Do ponto de vista da produção, eu entendo, eu não produzo aquilo que não tem procura, porque aquilo vai perder a validade e eu vou perder o kit. Aí aquela pergunta para mim, que isso, eu sempre pensando nela, assim, e numa situação de urgência urgentíssima, como que eu faço para resolver esse problema? De não tenho, porque não tem procura. Naquele momento eu não tenho procura, mas eu tenho uma urgência eminente que vai me fazer demandar uma situação que eu preciso responder com urgência. Então, essa é coisa que eu penso como alguém da saúde pública, eu penso todos os dias. Eu estou citando um exemplo, mas eu acho que esse campo da saúde única tem muitos exemplos para citar. Eu estou citando um. Mas, com certeza, e eu acho que essa tem que ser, deve ser, uma preocupação de todos nós. Como nós vamos resolver o problema entre não tem porque não produz, e para produzir eu preciso mais ou menos de um mês. Eu preciso de tempo para produzir em escala. Eu posso ter a plataforma para produzir, mas eu preciso produzir em escala. E isso eu não consigo, de hoje para amanhã, produzir em escala para atender a demanda. Então, eu preciso, não lembro que na época as coisas assim, pelo menos, no mínimo 3 semanas para produzir, para colocar. Eu sei que a solução foi feita, um pouco a arrecadação foi comprado e enviado para cá. Mas isso, para mim, é uma questão que permeia a minha prática cotidiana, profissional, no sentido de, numa urgência, como é que a gente faz? Num sistema de urgência, num processo de urgência urgentíssima, como fazemos? Se nós pensarmos o que isso tudo, das doenças infecciosas, digamos assim, ou do campo da saúde, que não é só isso. E quando eu falo de segurança alimentar, eu não estou falando mais de zoonose. E nem achar que zoonose é só, saúde única é só zoonose. Que a primeira coisa que vem assim, as zoonoses têm materiais de saúde única, EAD, que vão falar de zoonose, e termina por aí, para falar de saúde única, que não fala de mais nada. Tá claro? Então, assim, primeira coisa, vamos combinar que saúde única não é só zoonose. Segunda coisa, vamos combinar também que saúde única ela é muito maior e tem que mobilizar muito mais recursos do que só aquilo que nós achamos que é. Porque se eu jogasse para o mercado, eu diria assim, pô, mas afinal as doenças infecciosas, do ponto de vista do mercado, eu não vou... elas não, eu vou botar entre aspas, tá? Elas não seriam importantes. E se eu imaginar que elas ocupam 1% do total da carga do conjunto de doenças que eu tenho no país, e aí eu vou botar lá, tem as violências, os transtornos mentais, as doenças cardiovasculares, se eu pegar epidemiologicamente, é até monótono, né? Tá? Qual é o cenário epidemiológico? Vamos fazer um cenário. E o cenário qual é? Cardiovascular, diabetes, AVC, que está nos cardiovasculares, violência, acidente de trânsito, que está nas violências, então, cânceres. Então, aí a gente diz assim, mas a população está envelhecida, e é por isso que e as outras não aparecem. E aí a pergunta seguinte é assim, são importantes ou não são? São. Apesar de elas terem uma expressão pequena, do ponto de vista de segurança, ela é grande. Não é por nada que a BIM tem fórum. A BIM tem fórum. E faz o monitoramento.
dessas situações de emergência. Outras estruturas, a Polícia Federal, por exemplo, ela trabalha com imagens de satélite, que muito possivelmente, eu não conheço essas imagens, mas muito possivelmente nos ajudariam muito a identificar questões de risco. Está claro? Então, assim, se isso não fosse importante, eu costumo dizer que doença infecciosa, a Covid veio para mostrar para a gente, é um problema de segurança nacional. Então, não é um problema de mercado e eu não tenho como alocar a minha produção e quem é que vai consumir a minha produção. Isso precisa ser olhado de uma outra forma. E é um problema, na minha opinião, e a Covid mostrou isso para a gente. É um problema de segurança nacional. Quem é da saúde humana conhece muito bem, no campo da vigilância, duas coisas que a gente já não fala muito, né? Os boatos, como sinais de investigação de vigilância, né? O boato. Você botou o boato, você vai lá ver o que está acontecendo, né? Que é um pouco isso. Você está transitando, vamos transportar para a vida digital, eu fotografo e mando para algum lugar, em vez de eu falar, eu fotografo e mando para alguma plataforma que vai me colocar aquele sinal em risco que eu vou investigar. Então, isso é muito velho. Quando eu comecei minha vida na vigilância, quem faz tecnologia tanto de tempo como eu, mais de 40 anos, começou pela vigilância. Era lá que a gente ouvia prática sanitarista, era na vigilância, porque eu trabalhei e eu venho da campanha de erradicação da varíola. As pessoas diziam, como assim? Eu tenho um DNA avançado, entendeu? Então, assim, eu comecei minha vida na vigilância da varíola, da erradicação da varíola. Que o Rio Grande do Sul teve uma grande expressão disso. Que as pessoas que comandaram, nas brasileiras que comandaram a erradicação da varíola, eram gaúchos. Tigre era um, tá certo? Que saiu daqui. Nós bebemos dos livros de epidemiologia gaúchos. Nossas grandes referências foram gaúchas que foram para o mundo participar da campanha de erradicação da varíola. Seu de Quadros, que depois montou os poliomielites sempre nos Estados Unidos, e vai por aí. Porque a vigilância gaúcha ela era o modelo no qual todos nós nós tínhamos como referência para implementar, porque aí a erradicação da varíola dá origem. Ela se desdobra nas imunizáveis. O Quadros foi orientador da Ivone Menegola. Exatamente. Conheceu bem, Ciro, né? Ciro, os Quadros. Eu já vi que você lá, vou contar a história. Não vou começar a contar. Você não vai contar a história, não vou contar a história dessa época. Então, isso é uma coisa, eu sempre falo isso, né, para relembrar a expressão que tem no Rio Grande do Sul na vigilância. Então, eu queria deixar essa coisa com vocês, no sentido de pensar estrategicamente, que a gente não pode mais pensar epidemiologicamente, só o que é que tem o peso, o que é o volume para que eu atue. Eu tenho aquilo que não tem volume, mas de altíssimo risco de uma pandemia, por exemplo, em que eu entro num problema de segurança. Porque também conhecido na vigilância o pânico. Não só o boato, mas também o pânico. Que a gente acaba colocando tudo hoje na fake news. Temos que combater fake news, porque isso gera pânico. E o pânico é uma medida que precisa ser contida, e na vigilância epidemiológica, pelo menos, a gente sempre trabalhou para o risco da população, do pânico na população. Porque as pessoas em pânico podem perder completamente a sua capacidade de se relacionar, de atuar, enfim. Uma pessoa em pânico, eu acho que vocês vivenciaram que muitas dessas pessoas que ficaram ilhadas e perderam tudo numa situação de nada que a gente agora... Bom, agora a gente tem o problema da síndrome do pânico, que é o pós-desastre, né? Bom, vamos passar. Bom, o que eu quero iniciais e perguntas sem resposta, né? Eu acho isso é um pouco foi as questões que eu venho pensando, né? Então, a primeira live.
Eu acho o seguinte, acho que a capacidade de resposta local aqui é enorme. Enorme. Né? Eu acho que desceu muita coisa, muita ajuda material, né? Teve muita ajuda material, mas muito recurso que chegou, apesar de eu me lembrar da famosa dizer que o que chegou estava muito aquém da necessidade de reconstrução do Estado. Já é meio-dia? Sim, falta, Caraca! falta 5. Bom, eu acho assim, sociedade civil, por que eu boto lá organizada e desorganizada? Se eu passar um pouquinho, pode. Posso? Organizada e desorganizada no sentido onde Passar do horário. Passar do horário. A forma está programada. Ai, caramba, que bom, vou botar na metade. Sim. Organizada e desorganizada, por que eu ponho desorganizada no sentido, será que os conselhos locais e por exemplo, digamos, a defesa civil local está no seu potencial máximo para poder atuar na situação de tragédia? Então, eu tenho uma população civil organizada, com imenso desejo de ajudar, mas com pouca, como você diria, instrumentos para poder atuar de uma forma mais efetiva. E aí a tendência é que a gente comece a bater cabeça. Né? Aquilo que nos toma de sopetão de susto. Então, assim, é uma reflexão. Não estou dizendo que aconteceu, mas é uma reflexão. Como que a gente tem que organizar a sociedade civil? Em que situações? Qual é a formação que ela precisa ter para atuar? E, assim, eu diria assim, se vocês imaginarem resgate animal, quem fez aqui foi a Defesa Civil, a população civil. Mas se eu imaginar que tenho uma instituição que faz resgate animal, que é a GRADE, que está em São Paulo, a pergunta é, numa situação mais ampla, resgate animal é uma situação que a gente vai ter que pensar. E abrigo também. Abrigo para os animais, porque a gente pensa muito no campo doméstico. A gente ainda se perguntou o que foi que aconteceu com os animais selvagens. A gente escuta falar dos animais selvagens nesse processo todo. Próximo. Não, peraí. Bom, uma coisa que eu me perguntava assim, cadê as pessoas portadoras de incapacidade? Né? Pessoas cadeirantes e outras, idosos acamados. Como é que a gente vai lidar com isso numa população envelhecida? Então, isso é algo que a gente precisa, de fato, pensar para frente. Isso é um tema que a gente precisa pensar e construir processo. Bom, entidades de classe, essa relação de entidades de classe, Estado e municípios. Né? Então, entidades de classe são todos voluntários. Eu sei que o Estado fez um belíssimo trabalho no controle do exercício legal da profissão. Isso é um controle, as entidades de classe verificavam se aquela pessoa que era voluntária, ela podia atuar enquanto profissional ou não. E isso foi colocado no COA, inclusive, que tinham cerceado a presença, ou não aceitaram como voluntário, porque passava por um crivo de verificação se aquela pessoa, de fato, no conselho de classe, ela estava autorizada a exercer a profissão. Né? Bom, preparação de planos. Acessar recurso precisa de plano. Estavam todos preparados para fazer o acesso a esses recursos? Não. Tem a famosa notícia, semana retrasada, que até hoje tem município que não conseguiu preparar o plano, porque não sabe como preparar o plano para acessar o recurso. Né? Biossegurança. Por que eu estou falando de biossegurança? Como que a gente caminha com a quantidade de material que foi para as lagoas, que foi para os rios, entendeu? Como que a gente caminha nessa direção? Do ponto de vista de medir a qualidade disso. Então, mais do que todos os laboratórios, a pergunta seguinte é o seguinte, a pergunta que surge é a seguinte, precisamos todos sentar, todos os laboratórios, e pensar como é que a gente vai trabalhar, porque a gente pensa na saúde humana, mas tem veterinário, tem a questão ambiental, tem os laboratórios da psicologia, como é que vamos trabalhar com isso numa situação de catástrofe que aconteceu aqui. Eu tive em Pelotas, fiquei olhando aquela Lagoa dos Patos assim, falei, meu Deus, quantidade de material que deve estar dentro dessa lagoa, a gente não tem noção de resíduo que foi para essa lagoa. Né?
Bom, esse eu já falei, não há produção porque não há procura, que é, contei o exemplo do kit de leptospirose. A gente precisa romper com isso. A gente precisa ter uma estratégia, como vamos lidar numa situação de catástrofe, como vamos lidar com essa questão do mercado. Eu não produzo porque eu não vendo. E numa situação de catástrofe, como é que eu faço para atender a urgência? E a gente sabe que em situação de urgência a gente não atua, as pessoas morrem. Essa é a característica da urgência, né? Aí toda a questão animal para mim está lá, porque tinha muita ação de pequeno porte, né? Os animais domésticos, os animais de pequeno porte, a gente não, eu, por exemplo, não tinha informação do que aconteceu com as vacas, com os porcos, com as aves, depois a gente ficou sabendo o que aconteceu. Mas, e tudo isso é um impacto absurdo na questão da situação do Estado, né? Animais silvestres e toda a questão do ambiente, né? Qual é o impacto, de fato, ambiental? Onde é que está isso? Eu sei, a Emater fez um belíssimo relatório, não sei se vocês viram, muito bom. Eu sei que a UFS está mapeando algumas coisas, a Embrapa está mapeando outras, então eu acho que o desafio que a gente tem é juntar isso tudo e usar para pensar o Estado. Mais do que fazer, e a competência existe para fazer, juntar para pensar o Estado. Porque eu, da saúde humana, eu vou pensar quais os instrumentos que eu tenho. Mas, quando meu colega lá, que eu sei que a Embrapa vai trabalhar pelas bacias hidrográficas, vai começar a recuperação pelas bacias hidrográficas e vai começar pela bacia do Taquari. Então, eu sei que eles têm muita informação, eu não vi tudo e nem entendo tudo, mas a minha questão é começar a pôr a camada da saúde naquilo que é a camada que eles têm. A gente precisa colocar a camada da saúde. E a gente que é da saúde, eu como epidemiologista falo com muita tranquilidade, eu preciso aprender a trabalhar com a camada que eu não sei interpretar. E que vão fazer possivelmente todo um sentido diferente com o universo que eu estou habituado a trabalhar. Próximo. Bom, por que o mapa? Eu falo por que o mapa, porque quais foram as diretrizes do mapa para tudo isso que aconteceu com o Ministério da Agricultura. Eu sei que aqui atuou muito fortemente a Emater e a Embrapa, né? Mas quais foram as diretrizes do mapa para todas essas questões, né? Próximo. Bom, eu vou... uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é o que o Estado do Ministério é a fadiga da compaixão. No primeiro momento, é toda uma comoção, todo mundo quer ajudar, aí passa um mês, você não escuta mais, os voluntários vão embora, o resgate vai embora, e aí fica o Estado para viver e reconstruir o que ele precisa reconstruir, né? Isso é bem conhecido nos fenômenos de catástrofe, e eu acho que o Estado hoje está sozinho nesse sentido, né? A gente não ouve mais falar do que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente não ouve mais com a mesma velocidade de todas as ações que estão sendo implementadas, quais são ainda os problemas que o Estado enfrenta por ainda não ter elementos ou ações que são estratégicas e prioritárias, mas que a gente já não escuta falar. Mas o Comitê da Reconstrução está com a sociedade civil junto, as instituições todas estão juntas, inclusive a Emater, o serviço lá, os Rotary estão participando, as universidades estão alimentando o mapa, o governador, assim, um empenho enorme, ele chamou todo mundo para compor, né? Então, o vice-governador, semana passada, ainda fez a primeira parcial desse mapa, né, que foi bem legal. Eu acho que tem coisa aí que já está acontecendo. Eu acho que está acontecendo. É disso. Nós por nós. Aquela comoção nacional do primeiro mês, ela não tem mais. Ela desaparece e fica acabou. Não sai uma linha. Ficou fica na volta do umbigo. Nem na Globo News, né? Próximo. Bom, eu acho que eu já estou no meu tempo, né? Então eu acho que pensar são os elementos que a gente precisa pensar para construir o caminho da mudança, né? Então eu tenho
os várias frentes daquilo que eu posso pensar do que seria a atuação da saúde única. Legislação, por exemplo, financiamento, no segundo momento, estrutura organizacional, implementação, integração setorial. Então, acho que aqui estão todas as questões de relevância para a gente considerar para atuar em saúde única, não que a gente precise da saúde única, de uma direção. A gente precisa construir esse processo nós mesmos, sem precisar de uma direção para fazer. Porque isso tem a ver com todos nós, né? Próximo. O item 3 é complicado, né? Uau. Dados, evidência e conhecimento. Evidência, habilidade. Esse aí é um debate enorme, a gente teve esse debate semana passada no Ministério, que é a questão do uso de dados. O sistema a agricultura tem muitas bases de dados. Eu também sei que vocês têm muitas bases aqui na Secretaria de Saúde, a SEAP tem bases de dados. Né? Então, por exemplo, a SEAP tem um dado importante que são os agricultores. Ela tem tudo isso mapeado, o que é de uma riqueza enorme, inclusive você consegue saber quantos animais tem. Porque bases de dados da SEAP tem os pequenos agricultores e o número de animais. Então, por isso, você consegue chegar e cruzar com dados, por exemplo, de saúde humana. Agora, como é que a gente se apropria de um dado como esse, que é uma riqueza, para discutir aquilo que está ocorrendo no adoecimento, é uma questão, não é fácil ter o dado. Vai para que plataforma, quem manuseia, como analisa, e isso a gente está enfrentando hoje, por exemplo, a Embrapa. A Embrapa, na parceria com a Embrapa, porque eles têm a plataforma deles, mas eles não têm os dados de saúde. Nossos dados de saúde do Ministério, eles são... Você faz download e você trabalha, a não ser que você queira dados muito atualizados, né? Do Sinam, por exemplo, que ocorreu hoje, senão você tem daqui a 1 ano e meio, 2 do Sinam. Ou você vai ter, por exemplo, a mortalidade daqui a 2 anos. Isso não nos ajuda muito. A gente precisa de dado hoje. Agora, nós gaúchos temos o BI com os nossos vocês têm, não está entendendo o que eu estou querendo. Vocês têm, mas o que eu estou querendo dizer o SEDES garante que o dado é atualizado quinzenalmente lá dentro. Não, vocês têm, mas não é... Você usa para ver como é que está a situação, mas você não se apropria da base. É disso que eu estou falando. Porque na hora que você vai cruzar e você está usando outras bases, você precisa da base. E essa base não é simples. É o mesmo problema de fazer saúde da fronteira. Ninguém compartilha. Não compartilha. Exatamente. Então, esse é um problema de legislação. É um problema de processo de trabalho que precisa ser reconstruído para poder operar, né? Eu trabalho com dados secundários. Não é tanta legislação, é sim cumprir o que está dito na legislação. Tá Porque certo. a legislação diz que tu é obrigar o município, Tá pede o município a coletar o dado fidedignamente para alimentar o Exatamente. sistema estadual e federal. Exatamente. E daí eles mentem lá embaixo para esconder o problema do município, e a cidade de Jó solta a vaca louca. É que a coleta de dados tem poder econômico por trás. As notificações Por isso são que as pesquisas das universidades naquele que não tem. Sei. Acho que tem um problema de subnotificação, que é subnotificação mesmo, a informação não chega. É um problema de diagnóstico. As pessoas não fazem diagnóstico. Se você pegar, sei que é uma coisa que não tem nenhuma carga muito grande, leishmaniose tegumentada. Quantas pessoas, quantos médicos, eu sou médico, quantos clínicos e quantos dermatologistas conseguem fazer um diagnóstico de uma lesão de leishmaniose tegumentada? Não são muitos. O paciente vai rodar, porque quando você vê uma lesão de leishmaniose tegumentada, você não vai esquecer nunca mais. Você vai ver uma e não vai esquecer. Agora, se você não viu, lá no Rio, no IME, chegavam colegas, pacientes com leishmaniose tegumentar que não faziam diagnóstico. Estava com pomadinha de corticoide. Entendeu? Então, assim, tem um problema do diagnóstico, da competência para fazer o diagnóstico. E não tem conhecimento. Eu tenho conhecimento. Gente,
ver doença infecciosa, onde é que estão os alunos para passar pelas formações de doença infecciosa? É muito, para vocês terem uma ideia. Agora eu estou contando isso direto. Lá no Rio, a UERJ, que é uma residência, que é uma faculdade de medicina muito considerada, muito difícil de entrar, é a prova mais difícil, porque ela não é do Enem. Ela é uma prova separada. O meu oftalmologista, que é de lá, ele me disse, Joyce, a residência mais concorrida o ano passado foi dermatologia. Cada da cosmética. As pessoas vão procurar dermatologia para fazer cosmética, para a beleza, claro. Você pega patologia, não tem mais patologista. Quem é que quer fazer patologia? E isso parece que é geral. Eu já ouvi na medicina é assim, na veterinária é assim, parece que a especialidade patologia é uma especialidade que quase ninguém mais quer fazer. Então as pessoas vão para os campos que dão muito recurso, muito dinheiro. De novo, poder econômico. Médico legista, quem quer ser? Eu acho que tem um colega aqui, gaúcho, que em algum fórum estava contando a dificuldade de você encontrar médicos legistas formados para poder trabalhar aqui no Rio Grande do Sul. Acho que não sei se foi no COSENS, no congresso desse do COSENS, que eu assisti uma mesa, ele falando da dificuldade de encontrar médicos formados para fazer medicina legal, né? Bom, deixa eu pensar aqui. Acho que foi tudo, não. Acho que acabou. Eu acho que tem, acho que acabou. Pode passar outra para hoje? Bom, eu não vou entrar na questão das dimensões, porque eu não tenho tempo para isso, mas eu acho que a gente vai precisar tratar disso. Eu acho que nós temos os desafios dos indicadores. Que indicadores são esses? Nós vamos pensar a saúde única. A única coisa que eu queria chamar a atenção para essa questão dos indicadores, primeira coisa, nossas bases de dados, depois se cair, cair. Não tem problema, mas eu queria chamar a atenção para isso. Nós temos, eu vou falar da área da saúde, porque muitos de vocês conhecem, por exemplo, a Pesquisa Nacional de Saúde, que é uma pesquisa amostral. A PNAD, por exemplo, que tem dados de saúde, que é super importante. São pesquisas que você vai poder fazer análise até o nível estadual, capital. Às vezes você consegue região metropolitana. A PNAD você vai para a região metropolitana. Mas, por exemplo, você pega a POF, pesquisa de orçamento domiciliar, né? E ela tem dados sobre alimentação, obesidade, sobrepeso, é uma pesquisa muito boa. Mas ela também vai até estado, acho que a POF vai até estado. Qual é o grande problema? Não é diferente outros indicadores, outras pesquisas que você, por exemplo, tem várias pesquisas que são usadas no ODS, agora eu não me lembro exatamente, mas tem um período que eu tive o trabalho de pegar todos os indicadores do ODS, levantar as bases de dados utilizadas e até que nível eu poderia descer. Qual é o nível de análise? Quando eu falo nível de análise. O que acontece? Eu não consigo ir mais longe do que Estado. Quando eu consigo? Em máximo, separo capital e Estado, ou se eu tenho capital, às vezes eu consigo fazer capital interior, agregado como um todo, mas eu não consigo ter isso no nível municipal. E qual o universo? Oi? E qual o universo de alcance dessa pesquisa estadual? Quantas pessoas? Uma população estadual. É todo o Estado, mas eu não tenho aquele inquérito, ele não me permite colher a informação objeto do inquérito desagregado para o município, não tem cidade. Entendeu? Ela não é preparada para você analisar, porque tem problema amostral, a amostra teria que ser muito maior, etc. E aí, eu acho que isso é uma coisa importante de falar, a gente acaba tendo informação para preencher as estatísticas internacionais. Então, a gente pega essa informação, a gente manda essa informação vai lá para fazer os indicadores internacionais de pobreza, de renda. Com a saúde única não vai dar para ser assim, né? Porque o problema está no território. E a gente não tem base para discutir o território.
Então, esse é um trabalho que nós vamos ter que fazer. Ir para o nível local, para o território, para atuar, e para coletar informação e poder entender as dinâmicas que ocorrem no nível local. E isso não é simples, não é uma coisa simples, né? Eu acho que tem as estatísticas estaduais e federais, que elas têm que estar ali. Eu sou uma usuária da CHSUS, do Sistema de Internação Hospitalar. Eu sempre trabalhei com esse banco de dados, eu gosto muito. Porque eu acho que ele é um banco, em 3 meses você tem um banco. Então, você consegue fazer várias proxies, você pode... Eu por exemplo, estou analisando agora o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Quero ver o impacto na assistência. O que aconteceu? Quando deixou de internar? Quais foram os fluxos do paciente? Isso está tudo na IH. Você tem município de residência, município de Goiás, você cruza e você vê o paciente daqui foi internar não sei aonde. Você começa a ver. Se for internar nos municípios que foram muito atingidos, para onde eles migraram, se migraram todos da mesma forma, se não migraram, se morreu mais na entrada hospitalar de 24 horas, tem mortalidade nas primeiras 24 horas. Então, tem vários dados que a gente pode verificar o que aconteceu com as pessoas, um pouco percorrer o trajeto das pessoas. Mas eu acho que esse é um grande problema que a gente tem pela frente. Essa apropriação dos bancos. A gente não conhece Banco da Agricultura, a gente não conhece Banco da Pecuária, a gente não conhece, nem sabe trabalhar com eles. Numa proposta de geoprocessamento, onde nós temos várias camadas, não é tradição que a saúde trabalhe com os bancos da pecuária e por aí vai, né? E aí eu acho que a gente cai sempre no campo da saúde humana, naquela limitação que é trabalhar com renda, escolaridade para caracterizar vulnerabilidade. E a gente já sabe que renda, escolaridade não vai e não é suficiente para caracterizar vulnerabilidade. Então, nós também vamos ter que passar por um aprendizado, por um reaprendizado de como temos que aprender a trabalhar com outras informações que não são aquelas que para nós são senso comum. Eu acho... eu coloquei isso aqui em vermelho. A literatura que fala das informações, ela tem uma grande discussão para os consensos internacionais. Isso não é consenso. Os indicadores não estão consensuados de saúde única. Você pergunta assim, mas cadê os indicadores de saúde única? Não há consenso sobre isso. Ainda é um processo em construção. Então, esses consensos precisam ser construídos. Está claro? Próximo. Também a gente não pode deixar que nós temos que copiar uma cartilha, como geralmente acontece, que as organizações internacionais preparam, como se fosse um guia, já tem o guia, né, para a saúde única, quais são os campos, como você deve atuar, quais são as informações, e já está. Né? Eu acho que ele é um guia mesmo, que você tem ali, que quando você olha, mas esse guia ele tem que revisitar a realidade que os países têm, que os territórios têm. Por que eu coloquei isso? Eu acho que a gente vai ter que definir que campo de pesquisa é esse. É pesquisa ou é base de dados? Se é base de dados, que base de dados? E a gente vai ter que enfrentar toda a discussão do compartilhamento, né? Eu fico imaginando quando eu ouvi que a Polícia Federal tem imagens de satélite com informações que são importantes para a saúde, mas que não disponibiliza, eu entendo por que não disponibiliza. Eu pergunto o seguinte, que informações são essas que eu gostaria de pensar, como poderiam me ajudar a pensar uma realidade que nós estamos vivendo, não porque eu quero fazer disso porque eu quero fazer disso uma ação que eu possa construir uma situação de prevenção para atender as pessoas, né? Para mitigar efeitos na vida das pessoas. Então, como é que você lidar entre aquilo que é o controle, né? Tem um controle sobre isso, e aquilo que é a vida das pessoas. E como é que eu vou trabalhar com isso e reinventar isso que precisa ser reinventado.
E o diálogo, eu não sei, eu sei que eu fiquei animadíssima com essa informação da SEAP. Eu falei, bom, a SEAP está na rede, vou conversar com o Fernando para ver como é que é isso. Tem acesso, mas, por exemplo, a Embrapa, mas ele está pegando as bases de dados da saúde e colocando no GeoInfo deles. Não que seja informação da Joyce, informação pública. Você fez o download da base, você põe para eles. Eles têm já pessoas que trabalham com isso, eles vão fazer a camada da saúde. Para eles não tem problema nenhum, não estou passando informação confidencial. É base de dados secundária, sem identificação, que vai. Agora, a gente vai ensinar eles a entenderem como funciona a saúde, que eles não sabem. Agora, como seria pegar a camada da SEAP das propriedades rurais e juntar com as outras camadas? Por exemplo, a camada de solo, as características do solo, por exemplo. Bom, plataforma, a gente vai ter que ver todas as plataformas, o grupo interministerial, essa foi uma sugestão minha, levantar todas as iniciativas que se tem, as plataformas existentes, as iniciativas de formação que se tem, a gente não tem que reinventar água quente, tem colegas que estão fazendo, a gente vai lá e vai trabalhar com o colega. A gente não precisa inventar nada que está sendo feito só porque tem que ser meu. Isso é contra o princípio da saúde humana, né? Então, assim, a gente tem que se esvaziar muito dos egos, sabe? Os egos. Eu me aproprio disso, eu sou a pessoa que não sou mais nada, eu sou só um colaborador, né, nesse processo. Eu acho que esse é uma coisa muito difícil, né? Eu acho que a gente vai precisar, sim, da epidemia, por exemplo, da matemática, da estatística, para pensar metodologia de estimação, modelos complexos, como é que a gente vai trabalhar com modelos complexos, que a gente possa definir com todas essas camadas o risco e categorizar esse risco, né? E revisões, eu acho que aí quem está na academia sabe bem isso, revisão de literatura, revisões sistemáticas, que a gente precisa trabalhar com o estado da arte. Qual é o estado da arte? Né? Essa é uma questão super importante. Eu acho que acabou. Acho que era essa a última. Acabou? Pronto, acabou. Vamos passar com Thales. Desculpa aí se eu me estendi, mas a gente começa a falar para alguém sair. Hã? Ninguém saiu. Eu queria agradecer a doutora pela fala, muito interessante, acho que todo mundo concorda, né, que a gente viu a participação e o interesse de todo mundo no assunto, um assunto muito interessante e que a gente vai vendo cada vez mais importante. Fica evidente a importância da saúde única na vida das pessoas e do SUS também. Parabéns para a senhora e para toda a equipe pelo trabalho. E acho que a gente já passou um pouco do tempo também, não sei se alguém viu uma última crítica para fazer. Queria saber se a saúde única aborda a questão do uso excessivo de agrotóxicos que a gente tem hoje no Brasil, né? A produção de alimentos, e como que é essa abordagem? Olha só, acho que você tocou num assunto que é quase traumático para todo mundo, né? Ninguém quer falar disso. Eu acho que, claro, você está trabalhando com segurança alimentar, não tem jeito, você está trabalhando com agrotóxico. Eu me lembro que uma das questões que foram colocadas para mim na época, o pessoal da Fiocruz tinha feito um mapeamento das áreas alagadas e tinha identificado, por exemplo, empresas que armazenavam, enfim, produziam material tóxico. A pergunta é, o que aconteceu com o pequeno produtor, com agrotóxicos que estavam no quintal dessas pessoas? Claro que sim, mas vira quase que um assunto proibido. Falar de agrotóxico é quase um assunto proibido. As pessoas evitam porque isso dá problema. Mas em algum momento não tem problema. Mesmo discutir segurança alimentar, mesmo Embrapa, que tem um eixo horizontal na sua política de segurança alimentar, não vai falar de segurança alimentar se não vai falar de agrotóxico.
Né? Não estou falando aqui de segurança, não estou falando de alimento seguro, estamos falando de segurança do alimento, estamos falando de segurança alimentar. Né? Eu acho que está lá. Eu acho que tem processos. Eu acho que algo que a gente nem mexeu ainda foi a questão da deriva. E, a gente fala da agricultura familiar, mas a minha pergunta, logo perguntando nessa linha que você está colocando, é o quanto que a agricultura familiar está contaminada pela deriva. A gente não sabe. A gente sabe que tem. Né? Nós sabemos que tem deriva. Mas isso já está mais do que falado e refalado que há deriva na pulverização dos alimentos. Eu conheço amigos daqui que trabalham com toxicologia, por exemplo, e eles dizem assim, eu não compro nada orgânico. Porque eu não vou comprar nada orgânico, é muito mais caro e eu sei que está tudo contaminado, seja por lençol freático, seja pela deriva ou pela pulverização. Só que as pessoas não falam porque elas não querem crença. Sabe? Eu mesmo não gosto de falar. Eu mesmo não gosto de estudar, né? De ficar... Mas eu acho que a gente vai ter que ter a coragem de enfrentar isso. A gente não pode, cientista não pode ter medo. Cientista é cientista. Ele tem um compromisso com a verdade e ele tem responsabilidade social. Tá certo? Mas a gente sabe, você que é encrenca, então segue, vai para frente. E aí as pessoas não querem se aborrecer. Então não é porque não acham importante, é porque não querem se aborrecer. Apenas isso, agora você acha que não vai enfrentar? Quem vai enfrentar? Como é que vai enfrentar? Como é que vai abrir esse debate? Se dentro das próprias instituições, às vezes você quer discutir isso. As pessoas evitam essa discussão para evitar problema. Então, no momento vai ter que romper com isso. Claro? Não sei se te respondi. O desconsolo que você sente é o mesmo que eu sinto. Entendeu? Eu já estou fechando a minha carreira. Daqui a pouquinho eu já estou na expulsória. Entendeu? Então, assim, eu sinto muito que depois de 40 anos eu ainda tenha que ter cuidado com as palavras para falar de algo tão óbvio, de algo tão grave. Como cientista. Eu acho muito ruim. Não gostaria que fosse assim. Para ser sincera com você, mas eu acho que não dá para falar de saúde única se não vai falar de agrotóxico. Entendeu? E nessa linha, outro tema que é de interesse social e também de interesse econômico é o biocontrole das pragas. Tem um debate no Congresso Nacional que a indústria farmacêutica está de olho nisso e quer regulamentar a sua moda. Então, o cientista, a academia, os trabalhadores de saúde se apropriar disso é extremamente necessário, mesmo com todos os riscos que você falou. Tem que falar sobre isso. Tem que multiplicar esse número de vozes. Tem toda a razão. Tem que falar. Eu acho que esse é o compromisso que a gente tem com o cientista. O primeiro compromisso. Até porque a gente é pago com dinheiro público. Se não paga com dinheiro público, tem responsabilidade social. Aquilo que a gente faz com a verdade. Compromisso com a verdade. Isso é absolutamente verdade que você está falando de insumos, né? Insumos. Exatamente. Então, eu acho que esse é o que está na mesa, essa é a agenda. Nesse momento, é a agenda. Como desdobramento do uso de agrotóxicos. Porque tem toda uma discussão dentro da saúde única de você reconstruir, e aí o agro mesmo, né? Pela questão da agroecologia, das florestas, entendeu? Então, tem toda uma discussão. Esse é um tema que está na agenda, agendíssima, mobilizadíssimo, que é a revisão, o reposicionamento de toda a estrutura do gado pela agroecologia. Entendeu? E todo esse conhecimento é produção popular. Todo esse conhecimento da biotecnologia e o controle dessas pragas é uma produção popular e extremamente necessária para que o poder público... Por isso que eu falei que a escola é estratégica mesmo, né? E as figuras públicas são estratégicas. O conhecimento ainda não está totalmente dominado pelo mercado. E nós também temos que lutar para isso. E aí o papel do controle social
vamos dizer assim, se autoriza a correr esse risco pela produção científica. Tá? A sua diversidade tem uma capilaridade um pouco maior, é óbvio que corremos risco também, mas ainda estamos disponíveis para falar sobre isso. Precisamos ser alimentados pela academia, pelo conhecimento científico do que está acontecendo. A gente falou sobre a questão da enchente, né? Há uma falta de comunicação ainda para o controle social e para a sociedade. O Ministério da Saúde nem se fala, não consegue chegar no município. Tá? Nós ainda estamos há 6 meses com pessoas morando debaixo da ponte. Eu estou simbolizando isso catastroficamente. Mas por que não tem talão de... não, porque não fizeram uma cadeia de estrutura estadual para lá ensinar o município a fazer isso. Tá? Nós temos, enquanto controle social, essa cobrança. Tá? Nós não podemos justificar as pessoas fora de suas casas, depois de 180 dias, um ano, porque não tem, o município não conseguiu preencher um papel. Então, esta necessidade, a estrutura da ESPER e outras estruturas, tem que ir lá ensinar o povo a fazer, tem que se colocar à disposição. E aí o voluntarismo está na figura pública, não está mais na figura privada. A figura privada vai fazer voluntarismo só quando lhe interessa. A farmácia, a grande farmácia, cada esquina se prolifera uma, ela coloca a sua estrutura no momento que lhe dá propaganda. Depois que não tem mais propaganda, ela tira a sua estrutura. Tá? Então, eventos como esse, professora, é extremamente fundamentais que sejam popularizados. Então, o controle social está nessa luta também, de poder reunir todos esses conhecimentos para que a gente crie, né, protocolos mínimos de ação. Então, e o georreferenciamento está aí. Não sabe o teu CPF, o teu CEP. Se a gente pegar o telefone aqui e pensar em alguma coisa, a propaganda está te trazendo aquela coisa que tu pensou. Então, é humanamente impossível não atender a catástrofe. Ela não há um atendimento porque não há interesse político para tal. Mais uma perguntinha aqui, rapidinho. Não, é pergunta. Sim. Primeiro, agradecer. Maravilha de escutar e maravilha estar aqui com o pessoal escutando e reiterando a importância desse tema. Queria contribuir, fiz uma contribuição, mas eu coordeno um evento na PUC que faz parte da comissão organizadora e da comissão científica. E a gente chamou uma pessoa, o Gustavo Luz, para falar de saúde única e surgiu essa discussão de que esse termo, esse título faz ruído para o SUS e tal, e o pessoal era uma coisa. Mas ele fez uma defesa ótima, mas assim, concluindo, não muda uma só saúde e daí não vai ter problema. Mas tem esse ruído. A outra questão que eu queria compartilhar, e daí com o pessoal, é que desses 12 projetos que foram aprovados, um é nosso, o QESP, o FSM, e a co-participante é a Federal do Amazonas, que a gente faz a coleta, vai me interessar nisso. Fizeram o que você fala na abertura, e é sobre gestão do risco de desastre. E esse projeto foi proposto muito antes das enchentes. E a gente está fazendo a coleta em município do Rio Grande do Sul, eu não posso falar ainda, porque a gente está finalizando, e tem a coleta no Amazonas. E o Amazonas está com um problema seríssimo para fazer, porque no Amazonas a estrada é horrível e os rios secaram. Não consegui navegar. É uma coisa impressionante. Eu achei que nós temos que ter mais dificuldade que eles têm. Então, assim, esse projeto é um projeto que é a parceira, a gente fez essa rede. A ESP tem participado muito no município, fazendo contato, enfim, estamos trabalhando. E tem alguns resultados que nós vamos ter que conversar sobre, já está se finalizando, né? Sobre planos de contingência, etc. E sobre os voluntariados,
como é que foi o papel deles, se contribuíram ou não nesse sentido. Este projeto, ele é oferecido pelo pós-graduação em Serviço Social e pelo pós-graduação em Sociologia e Ciência Política, ou seja, Ciências Sociais e Humanas, né? Entrando nessa discussão, porque tem relatórios da Organização Mundial da Saúde, da ONU e da Oxfam, e nós podemos confirmar isso, que as pessoas mais prejudicadas nos desastres são as pessoas, são as comunidades vulneráveis, tá? É o que a gente tem visto aqui. Então, essa ciência, essa área de conhecimento tem que entrar de cabeça nessa discussão. Então, essas comunidades vulneráveis que vão sofrer com insegurança alimentar, com insegurança híbrida, que vão ser retirados dos seus territórios e vão voltar para lá porque eles não têm mais para onde. E aquele é o território deles. E neste projeto, que a gente diz agora, esse é ótimo, tá? Tem uma pós-doutora que está pesquisando autocuidado profissional, fadiga por compaixão e satisfação por compaixão. Acho que é uma questão que a gente tem que pensar também no trabalhador. Eu acho que é isso. Eu queria te agradecer. Esse projeto acontecendo, ele foi dos dois, ele foi o único que propôs os desastres e foi muito antes das enchentes, já finalizando que a gente tem que se debruçar, né, sobre essa temática. Muito obrigado, mais uma vez. Queria agradecer a contribuição. Muito obrigada, doutora Joyce. A participação de todos, né? E, neste momento, damos por encerrada a parte da manhã. Informamos que retornaremos pontualmente às 14 horas. E não deixem de nos acompanhar à tarde quem está nos assistindo online. Muito obrigada e bom almoço a todos. Obrigada.